Amém? Bom dia a todos que estão aí acompanhando a gente pela live do Facebook aí da Primeira Igreja Wesleyana de Cataguases. Bom dia a todos, meus irmãos. Já vamos falar que hoje é o primeiro dia da nossa escola bíblica dominical, né? Essa igreja que não para, essa igreja que está sempre avançando, né? Estamos aqui também transmitindo a escola bíblica para que você não fique sem alimento. Então é isso muito importante, mais um trabalho da sua igreja, né? A sua igreja não para, o céu está aberto, o comércio pode estar fechado, mas o céu está aberto. E hoje a gente vai começar a ministração sobre crescimento espiritual no livro Maturidade, o módulo Maturidade. Eu creio que a maioria dos líderes da igreja tem esse livro, né? Mas também tem ele em PDF, o pastor Alexandre sempre está mandando para todo mundo aí em PDF. Quem quiser acompanhar, pode pegar o seu livro aí na sua casa, fazer suas anotações. E a gente também está aqui no Facebook, aqui, né, transmitindo. Eu estou aqui com o celular atento aos comentários. Na medida do possível, vamos ler os comentários aqui, as participações. Então, mandem seus comentários, as dúvidas. Pode mandar para o pastor Alexandre, não precisa nem mandar para mim direto também. Estou brincando. Vamos participar junto com a gente aqui. Manda os comentários aí, participa. Vamos fazer a CBD ficar bem participativa. Para a gente iniciar, vamos fazer uma oração, né, agradecendo a Deus por essa oportunidade, por termos essa ferramenta, pelas pessoas que estão trabalhando para que isso aconteça, né, para que a gente consiga invadir a sua casa com a palavra de Deus. Existem várias pessoas por trás da câmera aqui, trabalhando, né, exercendo funções para que isso aconteça. Então vamos louvar a Deus por essas vidas também e agradecer por todos que estão assistindo. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento, muito obrigado por essa manhã. Nós somos gratos a Ti, Deus, por essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, de matar a nossa fome, de saciar a nossa sede, Deus. Eu te peço que Teu Espírito Santo, Deus, fale, que não seja eu, que eu diminua, o Senhor cresça, Senhor, para que Teu Espírito ministre na vida dos Teus filhos, Deus. Eu te agradeço, Senhor, pela Tua ministração, pela Tua revelação, pelo Teu conhecimento, Deus, que foi derramado sobre nós, Deus. Eu te peço também, Senhor, pela vida dos que trabalham, pelo Marcos, pelo Éder, pelo Geraldo, pelos presbíteros, pela secretária, pelo nosso pastor, para que isso aconteça, Deus. Seja com eles, renova as forças, dê um ânimo redobrado, Deus. Dê, Senhor, atenção, conhecimento, para que eles cresçam em Ti, Deus. Nós te agradecemos e louvamos por cada vida que está trabalhando nesses momentos, Deus, para que o Evangelho não pare, Deus. Nós somos gratos a Ti por essas vidas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e assim oramos. Amém e amém. Amém. Paz do Senhor, bom dia a todos que estão acompanhando a gente aí no Facebook, Juarez, Maria Lúcia, galera aí da Escola Bíblica está online no Facebook também. Isso é uma benção. E vamos para a nossa aula então. À medida do possível, vocês vão mandando aí os comentários aí que eu vou tentar ler e participar junto com vocês também. Amém? Esse primeiro módulo, Maturidade, ele vai falar de crescimento espiritual. E o crescimento, para você crescer, necessariamente você precisa saber o que é, qual é a matéria que vai crescer, quem é você, como crescer. E esse módulo ele vai tratar isso desde o início. E a primeira coisa que você precisa saber é sobre você, sobre a sua natureza, né? A natureza tríplice. Ou seja, você também é tríplice. A natureza tríplice do homem. O espírito, né, todo homem tem espírito, alma e corpo. Todo homem tem espírito, alma e corpo. Então você é alma, corpo e espírito. Você tem essas três partes em você. A concepção geral das pessoas é que o homem seja apenas corpo e alma. Para elas, o espírito e a alma seriam a mesma coisa, porém não são a mesma coisa. Caso fossem, qual a necessidade de separá-los? Como assim a necessidade de separá-los? Na carta de Hebreus, Paulo descreve, né, que a palavra de Deus é viva e eficaz, penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Ou seja, alma e espírito não são a mesma coisa. Paulo vai deixar isso bem claro aqui, né? A palavra de Deus nos ensina que o homem é um ser triuno, ou seja, tem alma, corpo e espírito, triuno, formado por espírito, alma e corpo. Paulo aconselhou os tessalonicenses a respeito
Está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz que vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo, mais uma vez, vai falar que nós somos alma, corpo e espírito. A tríplice natureza humana. Paulo vai tratar dessa tríplice natureza e você precisa entender que você também tem essas três coisas: corpo, alma e espírito. Mas por que é necessário que nós tenhamos corpo, alma e espírito? Qual é a diferença, né? Qual a função de cada um? A gente vai estar ministrando sobre isso. Não sei, provavelmente não deve dar para ministrar tudo hoje, mas a gente vai estar aprendendo. Se você ainda não sabia disso, eu já vou te dar um conselho: pega um caderninho, vai fazendo a sua anotação, pega seu nível, o módulo de maturidade, se você tiver também, vai fazendo as suas anotações, que a gente vai explicar sobre isso. Mas a primeira coisa que eu queria te falar é que você foi criado em imagem e semelhança do Pai. Isso está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Né? Criamos um homem à nossa imagem e semelhança. E a gente sabe que o nosso Deus, o nosso Pai, ele é um Deus que é tratado como a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Se você foi criado em imagem e semelhança do nosso Deus, você também é um Deus, você é um ser triuno. Você também tem corpo, alma e espírito, a imagem e semelhança do Pai. Do mesmo jeito que ele é você também é. Ele é trindade, nós somos triunos. Então, por isso que nós somos criados em imagem e semelhança do Pai. Uma coisa que acontece com Jesus também, que Lucas vai relatar no capítulo 2, no versículo 52, que ele também declara a importância da triunidade em Jesus, quando ele fala que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, alma, corpo e espírito. Jesus também crescia nos três. Então, Jesus, como se fez carne, Deus, quando se fez carne em Jesus, também tratou, né, da alma, do corpo e do espírito de Jesus. Apesar dele ser a trindade com Deus, ele também tinha sua parte humana. Então, a gente vai entender sobre essa triunidade do nosso corpo. E a gente agora já vamos para o segundo tópico, onde vai falar as necessidades de perceber o Espírito. Se você um dia achou que alma e espírito era a mesma coisa, a gente vai aplicar aqui essa aula para diferenciar as duas coisas. Eu creio que você não deve ter uma dificuldade sobre corpo, mas talvez alma e espírito sim. Então a gente vai aqui tratar sobre essas dificuldades. Mas qual é a necessidade de perceber o próprio Espírito? Por que precisamos saber que o homem é espírito, alma e corpo? Por que isso? Né? Isso é fundamental sobre muitos aspectos. Vejamos algumas razões pelas quais nos é imprescindível aprendermos. Não apenas que o homem possui uma dimensão tríplice, mas também que existe uma necessidade de aprendermos e percebermos o nosso próprio espírito. Né? A primeira coisa que a gente vai falar sobre as necessidades de perceber o próprio espírito é que Deus é espírito. Deus é espírito. Está lá em João 4:24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Ou seja, é necessário que nós, adoradores de Deus, adoremos Ele em espírito e em verdade. E Deus, então, vamos tratar Ele como um Espírito Santo, né? E se a gente vai tratar Deus como um Espírito, a gente precisa aprender a adorá-lo em Espírito também. E é essa primeira coisa que a gente vai tratar aqui. A Bíblia nos diz que Deus é Espírito. Já li para vocês em João 4:24. Para que possamos ter contato com a matéria, precisamos ser matéria. Ou seja, aqui vai falar lá daquelas aulas de química, né, sobre matéria homogênea, né, que se mistura com aquela que é da mesma maneira que ela, da mesma composição que ela. E para a gente ter um relacionamento com Deus, nós também precisamos entender que precisamos ser da mesma matéria que Ele. Né? Nós precisamos ser espírito para entrar em contato com o Espírito de Deus. E essa é a primeira necessidade de você entender que você tem um Espírito. Nós podemos ouvir Deus aos nossos ouvidos físicos, não podemos ouvir Deus, né? E nem olhar com os nossos olhos da carne.
Mas, apesar disso, a Bíblia nos diz que podemos conhecê-lo e entrar em contato com ele através do seu Espírito. Ou seja, nós não podemos ouvir Deus com os nossos ouvidos carnais e nem ver ele com os nossos olhos carnais. Mas a Bíblia nos diz que nós podemos senti-lo, ouvi-lo com o nosso espírito, através do Espírito dele. Ou seja, para a gente sentir Deus, para a gente ouvir o nosso Pai, nós precisamos entrar no nosso espírito para conversar com o Espírito dele. Logo, se a gente falha em discernir o nosso próprio espírito, como que a gente pode discernir o Espírito de Deus? É muito importante você discernir sobre o seu espírito, para você entender o seu espírito, para você conseguir depois entender o Espírito de Deus, ouvir o Espírito de Deus, discernir sobre ele. Se você não consegue discernir sobre o seu espírito, como que você consegue discernir sobre o Espírito de Deus? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é conhecer o nosso espírito. E a gente vai falar sobre o novo nascimento, né? O novo nascimento inteiramente no espírito. E essa aqui já vamos começar uma parte onde a gente vai entender como chegar a Deus, como conversar com ele, como, né, entender o Espírito Santo de Deus. Né? Em João 3,6 vai dizer que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é isso? Aqui já está falando sobre Adão, né, que quando Adão pecou, ele morreu. E bem assim toda a sua descendência, ou seja, todos nós. Né, a morte de Adão foi uma morte física de imediato. Não foi uma morte física de imediato, mas sim uma morte espiritual. O seu espírito morreu para Deus. Isso não quer dizer que o homem natural não tem espírito, mas sim que seu espírito está morto e incapaz de manter o contato com Deus. O que esse tópico vai falar para a gente? Que quando Adão, lá no Éden, ele pecou, ele errou, ele saiu da obediência de Deus, o que acontece? O seu espírito morre. Não a sua carne, ele não tem aquela morte imediata, mas o seu espírito morre. Ele perde ali a intimidade, o contato que ele tinha com Deus. É como se ele tivesse desligado a ligação com Deus. Né? Ele estivesse falando em Deus todo momento, mas naquele momento ali, ele perde a ligação que ele tinha com Deus. O espírito de Adão, ele morre, ele fica inativo a partir do pecado. Então, isso é a primeira parte que a gente vai entender. Por isso que João vai falar, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O novo nascimento é renascer no espírito humano caído de Deus. Ou seja, quando você tem um novo nascimento em Deus, um novo nascimento no Espírito, você reativa esse Espírito que foi perdido lá no Éden com Adão. É como se o Espírito estivesse ali inativo, morto. E quando você tem um novo nascimento, que a palavra já vai dizer, é como se você ressuscitasse esse espírito. O que não estava funcionando, você chama de volta para funcionar. Aquilo que não estava ouvindo, você abre os ouvidos dele. O que não estava vendo, os olhos começam a ver. Isso é um novo nascimento. Por isso que nós devemos entender que o nosso espírito ele precisa nascer de novo. Somos novas criaturas. Amém? E isso é o que a gente está falando aqui sobre o Espírito Santo, um novo nascimento no Espírito. É necessário que haja um novo nascimento. Né? Isso para a gente entender esse conhecimento, né? As coisas como que eu vou saber se eu estou no Espírito, se eu estou ouvindo Deus, se eu não estou ouvindo Deus, se eu já nasci de novo no Espírito, se eu não nasci de novo no Espírito? Isso é uma coisa muito simples. Se a gente pegar um diálogo do próprio Jesus, lá em João 3, né, do versículo 10 ao 12, né, vai falar com Nicodemos, a conversa com Nicodemos. Jesus vai dizer, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Como crerão quando eu falar sobre as coisas celestiais? Beber um pouco d'água. Acho que eu estou muito acelerado aí, né, Marcos? Vou dar uma freadinha. Isso, gente, é para a gente entender que o conhecimento, ele pode nos trazer, sim, uma estrutura na carne, mas é necessário nascer no Espírito. Não adianta ser um mestre da lei, se você ainda não nasceu no Espírito. Não é a voz do homem que você precisa ouvir, mas é a voz de Deus. Então, você tem que nascer de novo no Espírito. Um novo Espírito. Eu estou na página 8. Estou na página 8 aqui. Tá, gente? Vamos seguindo na página 8 aí.
o novo espírito é como uma antena que tem a função de sintonizar as ondas celestiais. Ou seja, né, quando a gente nasce de novo no espírito, é como se o Espírito Santo sintonizasse na frequência do céu e você estivesse apto a ouvir o céu. É necessário que todo homem nasça de novo no espírito depois da queda de Adão. Então nós precisamos entender que nosso espírito, ele era caído, ele estava inativo, mas quando nós nascemos de novo no espírito, ele volta a funcionar. O segundo tópico, 2.3, gente, vai mandando os comentários aí, né? Vamos mandando as complementações aí. Estou vendo que tem muita gente, presbítero Walter, Marcelo, até o pastor está aqui, Miriam, Brenner. Vamos lá, vamos mandando os comentários para a gente fazer essa aula ficar participativa. Vamos ler os comentários aqui também. O conhecimento espiritual é adquirido no Espírito. Ou seja, para a gente conhecer o nosso Deus, se Ele é um Deus em Espírito, nós precisamos também conhecê-lo em Espírito. Não em carne, não em alma, mas em Espírito. E para a gente conhecer o nosso Deus, para a gente adquirir esse conhecimento, é necessário que nós primeiros entendamos o nosso Espírito para conhecer o Espírito de Deus. Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. E o homem natural, ele não nasceu do Espírito, ele só é nascido da carne. Então é isso que a gente precisa entender, né? Se nós não aceitamos as coisas do Espírito de Deus, se parece loucura, é porque ainda não nascemos do Espírito de Deus. Isso é necessário você entender, que quando Deus fala, se você está duvidando, está achando loucura, quando você vai pregar para uma pessoa que ela não acredita, que ela acha aquilo loucura, é porque ela não nasceu do Espírito. Ela ainda está na carne. E por isso que ela não vai entender, né, sobre o que você está discernindo, sobre o que você está falando, porque você está falando do Espírito e ela não consegue discernir. Mas como que a gente vai discernir? Todo conhecimento tem algum valor na vida cristã. Todo conhecimento que tem um valor na vida cristã, ele é adquirido espiritualmente. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, ou seja, pelo Espírito. O homem natural, por ter o seu espírito morto, não consegue entender as coisas do Espírito. Ou seja, todo conhecimento que tem valor para nós, ele é adquirido espiritualmente. Como assim? Os outros conhecimentos, eles são da terra, eles não vão trazer, talvez, o que você precisa, o que te sustenta para você entender espiritualmente as coisas. É necessário você se dedicar muito mais, eu diria 100%, no conhecimento espiritual do que no conhecimento terreno. Então, a gente vai entender que o que acrescenta o conhecimento, tudo que a gente precisa, está no conhecimento espiritual, ele é adquirido espiritualmente. Então, é necessário que você esteja no Espírito. Não adianta ler a Bíblia com a carne. É necessário ler a palavra pelo Espírito, senão você vai adquirir um conhecimento da carne e não do Espírito. Isso não vai te sustentar, isso não vai te alimentar, isso provavelmente vai trazer problemas em vez de solução, né? Não é que as coisas do Espírito sejam difíceis ou misteriosas, mas como o espírito do homem natural está morto e separado de Deus, ele não poderá entendê-las, ou seja, a sua antena espiritual não sintonizará na frequência de Deus. Ou seja, então as coisas do Espírito são mistérios, são profundidades, são coisas que são muito difíceis de entender. Pelo contrário, as coisas do Espírito, elas são mais fáceis de entender quando você está no Espírito. Mas se você não está, vão parecer loucura. É como se você lê a Bíblia e fala assim, muitas pessoas dizem isso, né? Leio, mas não entendo nada. Leio, mas parece que não li nada, não entendi nada. É porque você está lendo com os olhos da carne. Você não está sintonizado no Espírito de Deus.
E a Bíblia é a palavra de Deus. Se ele é espírito e se a Bíblia é a palavra de Deus, você precisa ler ela em espírito, senão você não vai entender nada, você não vai aprender nada, você não vai adquirir conhecimento nenhum. Então é necessário ler a palavra em espírito. O Senhor Jesus disse que as suas palavras são espírito. Está lá em João, capítulo 6, versículo 63. O espírito é o que vivifica a carne, o espírito é o que vivifica, e a carne para nada se aproveita. Se elas são espírito, somente o espírito pode percebê-las. O problema é que muitos cristãos, apesar de nascidos de novo, continuam a usar a mente para entender as coisas que só se discernem espiritualmente. Ou seja, nós precisamos entender que as coisas do espírito não precisam, não tem jeito, não é para ser discernida pela nossa mente natural. As coisas do espírito são para ser olhadas, discernidas, ouvidas pelo espírito. Por isso que muitas vezes pessoas se escandalizam, pessoas olham, pessoas acusam, mas elas estão olhando com os olhos da mente, com os olhos da carne. Se você olhar com os olhos do espírito, você vai entender que o Espírito Santo está se movendo, né? E isso é muito complicado, porque isso pode acabar te matando, pode acabar te esfriando, quando você começa a olhar as coisas com os olhos da carne, com a sua mente, discernir com a sua mente natural e não discernir com a mente do Espírito. Você vai começar a olhar para o homem e parar de olhar para Deus. Porque se você não discerne com o Espírito, você não vai ouvir o Espírito. Se você não vê como o Espírito, você não vai ver o que ele está vendo. Se você não ouve como o Espírito, você não vai ouvir o que ele está ouvindo. Então você vai ouvir o seu ponto de vista, o seu achismo, a sua mente. Isso é muito perigoso, porque isso você está indo para o caminho do homem e não para o caminho de Deus. Então é necessário que em todos os momentos a gente discerna pelo Espírito Santo. A gente veja pelo Espírito, a gente ouça pelo Espírito, para que nós mesmos sejamos edificados e não mortos. Amém? Quem não consegue discernir o próprio Espírito, normalmente lê a Bíblia usando unicamente a sua mente, e por isso retira pouco proveito dela. Isso é uma coisa que eu já até falei aqui. Muitas pessoas, né, chegam e falam assim: eu li esse capítulo, eu li esse livro, e eu não entendi nada, ele não falou comigo, e parece que eu nem li direito, eu leio e não entendo. Isso é porque as pessoas, às vezes nós mesmos, nós estamos lendo com a nossa mente, né? Mas a partir do momento que você lê com o seu espírito, aí vai ter revelação, conhecimento adquirido pelo Espírito, né? Isso vai te alimentar, isso vai te vivificar. A Bíblia é a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor ela nos sustenta. Se você está falando que você está lendo a Bíblia e você não se sente sustentado, tem muita coisa errada, não tem alguma coisa errada. Está tudo errado. A palavra do Senhor, ela vivifica. Ela é uma coisa que te alimenta. Se você não se sente sustentado lendo a palavra, é porque você está lendo ela sem o discernimento do Espírito. E isso você precisa mudar, nós precisamos mudar. Porque quando a gente faz isso, a gente retira muito pouco proveito da palavra. E por isso que a gente vê pessoas que têm facilidade de ministrar, têm facilidade de falar, têm facilidade de pregar a palavra de Deus. Porque às vezes leram o mesmo capítulo que você leu, o mesmo versículo que você leu, mas absorveram muita coisa a mais. É porque na maioria das vezes a gente está lendo com a nossa mente e não com o Espírito de Deus. A gente sintoniza o nosso conhecimento e não o conhecimento do céu. Isso é necessário que a gente retire da nossa vida o conhecimento terreno para absorver o conhecimento espiritual. Amém? A gente já falou sobre o novo nascimento, a gente já falou sobre o conhecimento adquirido no Espírito, e agora a gente vai falar sobre a adoração feita no Espírito. Tem pouco comentário aí, hein, gente? Vamos participar aí, ó. Fabiana, Sérgio, Alex, todo mundo aí, Antônio, coordenador da Escola Bíblica aí, tá aí com a gente. Vamos fazer as participações aí, dê seus comentários, essa aula já foi ministrada também. Então participem junto com a gente aí, complementa aí, fazendo favor, para ajudar a gente aí. Agora a gente vai falar sobre a adoração feita no Espírito, né?
Adoração feita no Espírito. Deus é Espírito, portanto, ele deve ser adorado em Espírito, né? Nós precisamos entender, lá em João 4:24 está falando, já li esse texto com vocês. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. Por isso, a adoração, ela deve ser feita no Espírito. Não é uma questão de forma. Eu não estou falando aqui que a sua adoração ela não é feita no Espírito porque você fica sentado enquanto adora, porque você fica ajoelhado enquanto adora, porque você fica calado, porque você chora. Eu não estou falando da forma. Se você roda, se você pula, se você fala em línguas, se você dança, eu não estou falando da forma. Mas aqui o autor está falando sobre a origem da sua adoração. Nós precisamos exercitar o nosso espírito, se queremos adorar a Deus. Se falhamos em perceber o nosso espírito, a nossa adoração será comprometida. O máximo que iremos alcançar será um louvor da alma. Por exemplo, muitas pessoas, quando estão louvando até nós mesmos, nós temos aquele sentimento de choro, aquele sentimento de alegria, um sentimento que ele é momentâneo, né? Você está aqui no meio do louvor e você vem ter aquele momento de quebrantamento e você chora. Tem aquele momento de alegria e você se enche de alegria. Mas esse momento que você sai daquela porta, você já está triste de novo. Você não absorveu aquilo que tinha que absorver, porque você louvou na sua alma. A sua alma tem um sentimento, ela tem ali um mover também, mas você não louvou em espírito, por isso ele não te sustentou. Ele não foi vivo e eficaz. Nós precisamos entender que a nossa adoração, ela não pode ser no nível da alma, ela tem que ser no nível do Espírito. João 4:24, é necessário que os adoradores de Deus adorem em Espírito e em verdade. Isso a gente vai entender também sobre a adoração, que existe também a oração, né? Devemos orar sem cessar no Espírito. Efésios 6:18, Paulo escreve: orem a todo tempo no Espírito. 1 Coríntios 14:14. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora. Ou seja, ele está falando aqui para a gente orar em espírito. Orar a todo tempo em espírito. Orar em línguas é quando o espírito dele de fato ora. O que é isso? Como que a gente vai discernir sobre isso? A oração em línguas é um tipo de oração feita no nível do Espírito. Escrevendo aos Coríntios, Paulo explica que se orarmos em outra língua, então o nosso espírito ora. No verso seguinte, ele acrescenta, no 15, né? Orarei com o Espírito. Para orar com o Espírito, não precisamos usar a mente, por isso podemos orar a todo tempo, mesmo quando estamos trabalhando e estudando. Ou seja, nós precisamos tirar a nossa mente, o nosso conhecimento, para orarmos, para absorver a oração de Deus, o conhecimento que nós devemos chegar a Deus com o nosso espírito na nossa oração. Nós precisamos entrar em espírito para orar, para adorar o nosso Deus. Então, é necessário que a sua mente saia. Saia o seu conhecimento, saia o que você entende, saia a sua opinião, para que entre a adoração de Deus, para que você consiga entrar na adoração. É necessário você se esvaziar para se encher. Aí já vem uma pergunta: como poderei fazer esse tipo de oração se eu nem mesmo sei que se possuo um espírito? Se a adoração é no espírito, a oração também é. A prática normal de vida cristã implica na compreensão clara de que cada um de nós é um ser espiritual com uma alma habitando em um corpo. Somos seres espirituais da natureza de Deus, feito à sua imagem e semelhança. Nós não somos corpo, mas espírito. Nós não somos corpo, mas espírito. Por isso, estamos aptos a ter a comunhão com Deus, a ouvir falar com Ele. Cada um de nós é um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. Orar sem cessar é estar continuamente conectado com Deus. Por mais que a sua mente esteja envolvida com outras atividades, o seu espírito está aceso para Deus, focado na direção de Deus. Como assim? Aqui, nesse tópico, ele fala que nós estamos aqui sempre em continuamente oração, orar em todo tempo no Espírito.
Então, se você ora no Espírito, a sua mente sai. Então, você pode estar orando no Espírito quando você está trabalhando, quando você está estudando, quando você está fazendo qualquer outra atividade. Mas como que é isso? Eu estou no meu trabalho, então eu estou exercitando a minha mente. Como que eu vou tirar a minha mente para orar em Espírito, né? Eu estou estudando, eu estou naquela matéria, mas como que eu vou entrar em Espírito para adorar, para orar, se eu estou usando a minha mente? Paulo vai descrever que de fato, a oração em Espírito, ela deve ser em todo tempo, né? Se todo tempo, ele está falando de tudo, ele está falando dele. Paulo também tinha seus outros afazeres, então ele orava todo tempo. Isso é, de fato, possível. É possível fazer isso. Como? Você está no seu trabalho, você está fazendo a sua atividade. Por isso você está ocupando a sua mente. Mas é necessário também, é possível que você ore naquele momento. Como? Como pedindo a direção de Deus. Se tudo que você faz, você pede a direção de Deus, você pede para Ele falar com você, para saber qual é a melhor coisa a se fazer, isso você já está orando em Espírito. Você já está pedindo o Espírito de Deus. É declarar como se você fosse incapaz de dar um passo sem Deus. A qualquer lugar que você for, qualquer coisa que sua mente planejar, você vai estar orando em Espírito, falando: Senhor, é isso a sua vontade. Espírito de Deus, testifica em mim, porque eu preciso ir nesse lugar. Qual a função de eu chegar ali? Porque eu preciso estar estudando essa matéria? Porque eu preciso estar fazendo essa reunião? O Espírito de Deus, ele precisa ser chamado a todo tempo. Não é porque muitas pessoas vão dizer assim, essa frase: eu não tenho tempo. Eu trabalho durante o dia e eu estudo durante a noite e ao final de semana eu tenho outros cursos, então eu não consigo dedicar o meu tempo para Deus. A Bíblia vai nos dizer que é de fato possível fazer as duas coisas. Por quê? Porque se em todo tempo, quando você estiver estudando, você estiver pedindo a direção de Deus, você estiver pedindo para que Ele fale com você no seu trabalho, você vai ver a ação de Deus. Você vai sentir o Espírito Santo de Deus. Mas muitas das vezes o que a gente faz é achar que quando estamos em outros afazeres, não estamos com as nossas antenas ligadas no céu. Né? Como se o céu fechasse quando você entrasse para o seu trabalho. Como se o céu fechasse quando você entrasse para a sua escola. Pelo contrário, é sua mente que fecha a entrada do Espírito. E você precisa abrir para que o Espírito Santo entre nesses outros lugares também. Para que você consiga adorar a todo tempo em espírito e em verdade. É necessário que o nosso ser, o nosso espírito, adore em espírito e em verdade. O que é isso? Em espírito e em verdade é só quando você está na igreja? Não. Espírito em verdade é a todo tempo. Orai sem cessar no Espírito a todo tempo. Então é necessário que nós também oremos no Espírito, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, nos nossos outros afazeres. Porque aí sim viveremos de fato uma oração sem cessar no Espírito. Não estou falando de você chegar no culto e ficar o culto inteiro orando em Espírito. Não, não é isso. É no seu dia inteiro, desde o seu acordar, do seu levantar até o seu deitar, você vai estar conectado com o Espírito, você vai estar ligado ao Espírito, você vai estar ouvindo o Espírito Santo de Deus. Então é isso que a gente precisa entender, que desde o nosso levantar ao nosso deitar, nós precisamos procurar ouvir o Espírito e adorar o nosso Deus em Espírito. É possível fazer isso, é necessário que se faça isso. A outra coisa que a gente vai falar falando de adoração, de oração no Espírito, e um pouco comentário, Marcos. O pessoal está comentando um pouco aqui, Marcos. Vamos pedir para comentar mais aqui. Estamos ansiosos pelos comentários de vocês aí, gente. Estão tímidos, né? Não é possível. Meu Deus, o que está acontecendo? Mas vocês estão entendendo, gente? Compartilha com a gente aí, por favor. Porque também é necessário que vocês entendam. Então, confirmem para a gente aí se está fluindo, como que está. E dê o testemunho de vocês, dê a complementação de vocês sobre o Espírito de Deus aí, sobre a tríplice natureza humana. Vamos para esse tópico 2.6, na página 9, finalzinho aí, sobre que somos exortados a andar no Espírito. Já estava até falando um pouco, né, sobre esse tópico. Toda a nossa vida cristã consiste em aprendermos a exercitar o nosso espírito humano recriado para contratar o nosso Senhor e sermos guiados por Ele. Ou seja, nós precisamos fazer esse exercício. Se você ainda não consegue, ouvir o Espírito Santo de Deus todo tempo,
é como se você ainda não tivesse exercitado ele a todo tempo, né? É como se você fosse um atleta, vou falar aqui de corrida, porque estou tentando correr, né? Estou tentando correr com os meus amigos, só que enquanto eles correm 7, 10 quilômetros, eu corro 4, 3,5. Então, eu preciso me exercitar mais para chegar no nível deles. Eu preciso me fortalecer, eu preciso amadurecer, eu preciso praticar para que eu consiga chegar no nível deles e acompanhar eles. Também assim com o Espírito. Tem pessoas que já estão orando o Espírito o dia inteiro, já estão em Espírito o dia inteiro, adorando o Espírito o dia inteiro. Mas você não consegue chegar ainda porque é necessário que você exercite o seu Espírito, pratique no seu Espírito. Se você for esperar, sabe aquelas promessas de virada de ano, né? Esse ano eu vou entrar na academia, eu vou fazer um exercício físico, uma atividade, vou fazer aquela coisa para exercitar meu corpo, para que meu corpo seja forte, para que eu tenha saúde, né? Isso tudo é um exercício para o seu corpo, para fortalecimento do seu corpo, né? Para que você se sinta bem, para que tenha um benefício próprio para o seu corpo. Mas se a gente vai tratar alma, corpo e espírito, e também existem exercícios da alma, a gente vai falar também, tem muito sobre a psicologia, e também a gente precisa entender, então, que existem exercícios no espírito. Quais são esses exercícios no espírito, né? Nós temos que entender que existem exercícios, oração, leitura, jejum, busca, né? Tudo isso são os exercícios. E você não começa literalmente, eu vou querer ler a Bíblia inteira de uma vez só. Não, mas se você também nunca começar, você nunca vai ler. Eu quero ficar 12 horas de oração, quero orar às 12 horas. Mas eu não consigo às 12 horas hoje. Mas venha, fique 4. Na próxima vez, você fique 8. Na próxima vez, você consegue às 12. É necessário exercitar o seu espírito também. Não só o seu corpo, não só a sua alma. O nosso espírito precisa ser exercitado, aplicado, praticado, né? Isso tudo a gente precisa fazer um treino, né? Aí, a Rogéria já comentou aqui. Amém, Rogéria? Obrigado. É necessário um treino, você precisa estar buscando. Amém, isso mesmo. Nós precisamos estar buscando, treinando na palavra, treinando no Espírito, treinando a oração no Espírito, treinando o jejum em Espírito, tudo isso, né? Comentário que o som está baixo. Será que eu estou falando fora do microfone? Com certeza, né? Tá bem? O som parece que tá bom, galera. Talvez aumente o volume aí. Tá bom, né? Amém? Somos exortados a andar no Espírito. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 14, né? Se ele orar em línguas, né, é quando o Espírito dele está orando de fato. Ou seja, ele está dizendo que eu e o Espírito são a mesma coisa, mostrando que Paulo se via um ser espiritual. Ou seja, Paulo era um ser espiritual e ele está falando que ele e o Espírito era a mesma coisa. Você precisa entender também que o Espírito e você são um. Do mesmo jeito que você e o seu corpo são um, que você e sua alma são um, só que os três são a tríplice natureza humana. Mas você é Espírito, por isso que você pode ser um adorador em Espírito. E por isso que também você pode ser exortado em Espírito. Aí nós vamos falar da exortação, né? Que é uma parte aí que já mexe um pouquinho com que a gente talvez não gosta de ouvir, que seja aquele puxão de orelha, né? O Espírito Santo não habita na alma, mas sim no espírito humano recriado. Toda direção que o nosso espírito, toda direção que o Espírito nos dá, vem através do nosso espírito. Para isso, temos um espírito, porque ele é parte do nosso ser, cuja função é contatar a Deus. O que esse parágrafo está tentando dizer? Tem muito espírito aqui, talvez ficou difícil de entender, né? Que toda direção que a gente recebe do Espírito Santo de Deus, ela não vem para a nossa alma e ela não vem para o nosso corpo, ela vem para o nosso espírito. Então se você está nessa questão de não conseguir ouvir Deus, de estar com dificuldade de ouvir Deus, é porque você não está ouvindo com o Espírito. É necessário que você abra os seus ouvidos espirituais para ouvir a palavra de Deus, senão você não vai ouvi-lo. Ele é Espírito e ele testifica em Espírito e ele fala em Espírito. Então você precisa ser Espírito para ouvir ele. Amém? Melhorou o som, o pessoal está falando aqui. Amém.
Tá bom, o Marcos está trabalhando aqui, gente. Fica tranquilos que comentem isso mesmo. Comenta aí que a gente vai tentando ajustar aqui na medida do possível. Falhar em discernir o próprio espírito pode ser extremamente prejudicial para uma vida cristã vitoriosa, a qual a última análise consiste em sermos guiados pelo Espírito. Se eu não consigo ouvir o Espírito Santo de Deus, está dizendo, como que eu posso dizer que sou guiado por ele, né? Este é o centro da nossa vida cristã. Deus habita em nós, na pessoa do Espírito Santo, nos moldando e nos guiando a ter toda a vontade, a verdade. Isso não pode ser mera doutrina, tem que ser revelação em nosso espírito. Este é o ápice da revelação de Deus. Cristo Jesus habita em nós, sendo a nossa própria vida. A vida cristã consiste em duas substituições. A primeira é na cruz, onde ele morreu em nosso lugar, e a outra no nosso dia a dia, quando ele vive em nossa vida por nós. Tudo é feito por sua graça, salvação e santificação. Ou seja, aqui nós precisamos entender que é necessário que a gente saia para que o Espírito entre. É necessário que a nossa mente, tudo que a gente pensa, seja esvaziado para que o Espírito nos encha com o conhecimento dele. E a nossa exortação é em Espírito. Esse livro vai dizer, esse módulo, esse tópico, uma coisa muito importante, que existem duas substituições. A primeira é a substituição na cruz, onde Cristo morreu no nosso lugar. Mas a segunda, que é muito importante, é que você viva a vida de Cristo, que você viva o que ele planejou para você, que você deixe ele fluir na sua vida. Então não adianta nada você reconhecer que ele trocou de lugar com você na cruz, ele morreu por nós, se na hora de viver a vida dele você não vive, e nós não vivemos. Então isso é necessário, essa segunda substituição, não só a primeira. Nós precisamos ser exortados e andar dia a dia no nosso espírito. O Antônio fez um comentário aqui, vamos ler o comentário do Antônio. Desde o princípio havia adoração, Salmo 19, 1, ó. No contexto histórico, o homem foi criado como um ser adorador, em João 14, 6. Declara que essa adoração deve ser em espírito, ou seja, guiado pelo Espírito Santo e em comunhão com o nosso espírito e em verdade. Ou seja, a comunhão com Cristo, que é a verdade dentro da verdade, que é a palavra de Jesus. Ainda há uma observação importante a ser feita sobre a adoração, que é ser verdadeiro. Deus não quer que sejamos falsos diante dele. Deus nos conhece profundamente. Então, por que não sermos transparentes diante dele em tudo? Em todo lugar, em tudo que fazemos, pensamos, falamos, precisa ser verdadeiro. Obrigado aí pela comentário do nosso coordenador da Escola Bíblica também. A Gina Maria aqui Faria também comentou. Vejo que orar em espírito seja aquela conexão contínua com Deus, de estar atento, orando e vigiando, mesmo que estando em atividade física. Você se pega conversando com Deus. Amém? Concordo plenamente. É como se você estivesse sempre conectado com Deus. Isso seria estar orando em espírito a todo tempo. Amém? O próximo tópico aqui seria servir a Deus em espírito. Paulo diz na sua carta aos Romanos que ele serve a Deus em espírito. O mesmo se aplica a cada cristão. Precisamos aprender a exercitar o nosso espírito para que possamos servir a Deus fazendo a sua vontade. Por isso, precisamos aprender a exercitar o nosso espírito, porque somente por meio do nosso espírito podemos conhecer o coração de Deus e fazer a sua vontade. O Senhor Jesus nos disse que o Espírito da verdade nos guiará a toda verdade. Como o Espírito nos guiará a toda verdade? Falando conosco, através do nosso Espírito recriado, o novo Espírito que nasceu em nós. O Espírito Santo habita em nós e ele fala conosco. Todos nós podemos testemunhar de que uma forma ou outra, nós já percebemos a voz de Deus no nosso espírito. Se alguém nunca ouviu o Senhor no espírito, então não nasceu de novo, pois nós somos gerados pela palavra de Deus, né? Se não temos ouvido a sua voz, é porque a antena está mal sintonizada. Ou seja, esse tópico vai falar sobre servir a Deus no espírito. É necessário que nós ouvimos, já falamos isso aqui, né? Esse já foi até ministrado, sobre estar atento à voz do Espírito. E uma coisa que esse tópico aqui dá até uma grifada: se você nunca ouviu o Senhor no Espírito,
é então porque você nunca nasceu de novo. É como aquela conversa com Jesus e Nicodemos. É necessário que você nasça de novo para entender das coisas celestiais, né? Senão não vai ter jeito, você só vai entender das terrenas. E isso é muito importante, porque como que você vai se relacionar com o Espírito se você não nasceu no Espírito? Então você não vai conseguir se relacionar com Deus. Então isso é o que a gente precisa atentar no nosso dia a dia. Estamos ouvindo o Senhor? Estamos ouvindo o Espírito do Senhor? Ele testifica em nós, ele conversa conosco. Se isso não acontece com você e comigo, é porque nós não nascemos do Espírito e é necessário que a gente nasça. Aí vem uma pergunta. Eu sei perceber o meu corpo e minha alma, ou seja, minha mente e emoções, mas como perceber o meu espírito? Essa pergunta é importante. O nosso espírito muitas vezes é chamado de coração na Bíblia. Olha só que está escrito em Romanos 2, 28 ao 29. Porque não é judeu quem é exteriormente, nem a circuncisão, que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é o interiormente, a circuncisão, que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Ou seja, as coisas do espírito não são externas. Paulo está dizendo aqui que não é o judeu exterior, nem a circuncisão, que é somente na carne. Porém, é quem é judeu interiormente, quem aceita o Senhor como seu rei, né? E quem fez a circuncisão no seu coração e no espírito, não segundo a letra, nem segundo o louvor que procede dos homens, mas de Deus. Ou seja, o coração é o meio pelo qual podemos perceber o nosso espírito. Não devemos pensar que o coração seja este órgão físico que pulsa em nós. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de algo íntimo, de profundezas do nosso ser no espírito. Ou seja, nós precisamos sentir o nosso espírito no nosso coração, no nosso íntimo, na nossa profundeza. Eu não sinto, como que eu percebo o meu espírito? Eu não estou sentindo o meu espírito. É necessário ir mais fundo, é necessário buscar mais, é necessário se aprofundar. Por isso que muitas das vezes pessoas não ouvem o espírito, não conseguem discernir o espírito, porque elas estão no raso, onde não tem intimidade, não tem profundidade, não tem revelação. É necessário se aprofundar no espírito, é necessário mergulhar no rio do Senhor, para entender sobre ele, para saber, para ter conhecimento, revelação dele. É necessário se aprofundar, né? Servir no espírito. Porque se a gente não consegue ouvir, é porque a gente não nasceu no espírito ainda, né? Essa é a nossa condição. E aqui, agora a gente vai para um tópico, já estamos quase no nosso horário limite. Deixa eu ver se vai dar tempo. Eu acho que não vai dar tempo, porque eu não vou conseguir concluir esse pensamento, né? Mas vamos participar com a gente. Estou vendo que tem mais comentários. A Andrelisa comentou: o Espírito Santo se manifesta no nosso espírito e reflete no nosso corpo as ações na vida. Amém, Yasmin? A condição de nascer de novo é dada através do Espírito. Isso mesmo, gente. Nós estamos aí com as participações. Participe conosco, mais pessoas também. Hoje a gente fez as ministrações sobre o Espírito, né? No próximo domingo a gente vai ter as funções do Espírito, alma e corpo. Provavelmente vamos ter 3 aulas, uma sobre a função do Espírito, outra sobre a função da alma e outra sobre a função do corpo. Então, não perca, essa foi só uma introdução sobre o Espírito. Por que entender o Espírito? Quais necessidades perceber o próprio Espírito? Né? Como servir em Espírito? Adorar em Espírito? Ser exortado em Espírito? Adquirir conhecimento em Espírito? Isso tudo nós precisamos entender, que nós somos seres espirituais. Essa aula, esse módulo maturidade, ele começa para te revelar, para te ensinar, para aplicar na sua vida, que você é um ser espiritual. Você é um ser criado em imagem e semelhança de Deus. E Deus é espírito. Então é necessário que tudo que fazemos em espírito e em verdade. Muito bem, como o comentário do Antônio aqui, né, sobre não somente em espírito, mas em verdade também. É necessário que adoremos em verdade. Se Deus conhece, tem todo conhecimento sobre nós, Ele sabe quando estamos mentindo ou não, Ele sabe quando estamos sendo verdadeiros ou não. Então não tem porquê
tentar colocar uma máscara na presença do Senhor, porque Ele conhece o nosso íntimo. Então é necessário que nós estejamos sempre em espírito, adorando em espírito, servindo em espírito, orando em espírito, porque somos seres espirituais e o nosso Pai, Ele é espírito. Não tem jeito, é impossível de contactar a Deus sem estar no espírito. Por isso, meu irmão, se você se diz um ser filho do Pai e não adora em espírito, e não ora em espírito, e não intercede, e não é um ser espiritual, é como se você fosse um filho que não conversasse com seu pai, que não tem um diálogo com seu pai. E isso a gente sabe que não traz proveito nenhum, se você não conhece a vontade do Pai, como agradá-lo, o que fazer, se Ele não testifica e revela em você os planos que Ele tem para você. De nada vale ser um filho, né? Então, que a gente possa absorver esses conhecimentos sobre o Espírito e aplicá-los na nossa vida. Conseguimos estar em espírito e em verdade todo o tempo, em oração, em adoração, servindo ao Senhor, tudo em espírito, com os nossos olhos espirituais abertos, com os nossos ouvidos espirituais abertos, para conseguirmos ouvirmos, enxergar o Espírito de Deus em nós. A Andréia Oliveira aqui comentando também. Precisamos exercitar e aquietar a alma para ouvirmos o Espírito. Nosso presbítero Marcelo, em João 3, capítulo 3, versículo 5, de Jesus. E Jesus respondeu, né? Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Se Jesus disse isso, é necessário nascer de novo, porque o homem está morto espiritualmente e precisa de uma ação do Espírito Santo para que ele possa nascer a partir daí, adotar disciplinas espirituais para se fortalecer a cada dia. Amém, presbítero Marcelo, cheio do conhecimento de Deus aí, um homem abençoado com esse comentário aí. E esse texto já até foi lido aqui, né, mas o Marcelo complementou muito bem. É necessário nascer de novo, porque nós estamos mortos espiritualmente, mas nós precisamos nascer em espírito para a gente conseguir adotar as disciplinas espirituais e se fortalecer a cada dia. Então, essa aula, a gente vai encerrá-la aqui na página 11, para voltar no domingo que vem. Eu peço aí o perdão de todos, é uma aula experimental, né? É uma aula que é a primeira aula, então um pouco nervoso, não sei como é que fluiu, vou assistir o vídeo para a gente corrigir de novo. Também, com certeza, vamos ter outros professores. Então, assim, continue com a gente, vamos seguir esse módulo. Pastor, a Alessi está perguntando como conseguir esse módulo. A gente tem ele em PDF, né? Vai passar. Isso, gente. Enviam, contacta o pastor Alexandre, ele tem esse módulo. A Andréia já comentou aqui que vai passar no WhatsApp para ela. A gente tem esse módulo em PDF. O módulo físico eu acho que não tem mais, né? Tem que encomendar o módulo físico, mas em mídia, em PDF, a gente consegue rapidinho aí. Gente, então a gente vai encerrar essa aula, já estamos aí no horário, né? São 10 horas e 3 minutos, mas esse momento aí de aula, eu espero que o Espírito tenha, falamos tanto em Espírito, né? Que ele tenha vivificado em você, que você tenha nascido do Espírito e entendido a sua natureza tríplice, né? Que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele é um ser da Trindade, e você é um ser tríplice também, né, de corpo, alma e espírito, e que a gente possa exercitar o nosso espírito esses dias, até a próxima aula, que seria domingo que vem, às 9 horas, aqui a gente continua a partir da página da 11, onde vai falar, no tópico 3 aí, funções do espírito, alma e corpo, mas a gente vai encerrar essa aula, então, entendendo que o nosso espírito precisa ser exercitado. Nós precisamos estar continuamente orando em espírito, sempre em espírito e em verdade. Amém? Obrigado aí pelos comentários, pela paciência. Espero comentar mais aí, mais comentários para a gente fazer essa aula ficar mais participativa. Mas muito obrigado pela atenção, pela paciência de vocês aí. Espero que o Espírito testifique em vocês tudo que foi falado e complemente o que eu não falei. Amém? Vamos orar para a gente encerrar? Senhor, meu Deus e nosso Pai,
Muito obrigado, Deus, por essa revelação, pelo conhecimento, Senhor, adquirido através do Espírito Santo, Deus. Senhor, eu te peço, Senhor, que teu Espírito Santo nasça de novo em cada filho, Deus. Cada servo teu, cada pessoa que ouviu, tenha seu espírito ativado, renascido, Senhor. Em nome de Jesus, pessoas possam nascer do Espírito, Senhor, e ser Espírito em Ti. Que seu Espírito testifique em nós a verdadeira adoração, que nós podemos servir em Espírito, Senhor. Estar todo o tempo conectado contigo, Deus. Nós te pedimos, Pai, nos ajuda a exercitar o nosso espírito, a crescer contigo, Deus, a sermos um só em Deus, a viver a vida que o Senhor tem para nós. Por isso eu te peço em nome de Jesus, durante essa semana, nos ajuda a exercitar o nosso espírito, para que chegamos mais forte aqui no domingo que vem, aprendermos mais de Ti, sejamos mais próximos de Ti. Em nome de Jesus, eu te agradeço por cada pessoa que está aqui com a gente, que ouviu essa live, que está participando, seja com elas, abençoa, dê a Tua palavra, a revelação, esteja testificando com elas que eu não falei. Espírito Santo de Deus, conversa com Teus filhos, explica a eles a Tua palavra. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Gente, vamos encerrar aqui essa live, né? Agradeço de novo a participação de vocês e espero domingo que vem ter mais pessoas e mais comentários com a gente aí. Agradecer também aí o Marcos, né? O Éder, o pastor Alexandre, que com a gente, todo mundo trabalhando para que isso chegue até vocês. Nosso presbítero também, Paulo Márcio, que está aqui também trabalhando com a gente. Então, agradecer a todas essas pessoas que fizeram essa aula ser possível. E é isso aí, um ótimo domingo para vocês. Que vocês tenham essa tarde aí para se exercitar no Espírito Santo de Deus, para que chegue às 6 horas e a gente consiga aí estar em espírito e em verdade adorando ao nosso Senhor no nosso culto. Não perca 6 horas, temos transmissão de novo, nosso culto aí de hoje. Tem tema, pastor, a palavra hoje? Tem um tema da palavra hoje? Páscoa, olha só, hoje a palavra vai ser sobre Páscoa. 6h30. 6h30 hoje, a live. 6h30, a live sobre palavra, né? Vamos começar o nosso culto. E a pregação hoje vai ser sobre Páscoa. Então não perca, esteja em espírito para absorver tudo aí que Deus tem para te falar. Amém? Muito obrigado, galera. Dando um abraço a essa família wesleyana aí, que é excelente, se exercita, né? E está atento à escola bíblica dominical. Um abraço, muita saudade de todo mundo. Que Deus abençoe vocês. Amém?